Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Aizen e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 42 de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Mas antes galera, quero mostrar para vocês a caixa surpresa que a Nerd ao Cubo enviou esse mês. E o tema foi Versus, sendo assim tivemos vários itens bem legais, como camiseta do Mortal Kombat, boneco do Sub-Zero, mousepad do Goku vs Freeza, história em quadrinhos original do Hulk, uma meia do Comichão e do Coçadinha lá dos Simpsons e até mesmo uma pelúcia do Yoshi. A Nerd ao Cubo sempre traz em suas caixas surpresas uma variedade enorme de produtos por um preço bem acessível, sendo a partir de R$ 79,90 mais o frete. E pagando apenas esse valor você recebe mais de R$ 150 em produtos todo mês, sendo uma camiseta e mais 4 ou 6 produtos sobre o tema da caixa. E a próxima é do tema Legado, então não perca tempo e pelo link na descrição dê uma olhada no site oficial da Nerd ao Cubo. Por lá você pode assinar a Nerd ao Cubo e também garantir a próxima caixa. Recado dado, então bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! O Espectro Lune de Bauron e o Cavaleiro de Ouro Xion de Ares estão frente a frente. Qual será a história que liga o passado desses dois? Lune então diz: 6 anos atrás eu realmente deveria ter te matado. Desta vez certamente irei te matar. O Espectro de Bauron ataca com seu chicote. Xion fica em posição de ataque e ativa seu Cosmo. Ele então grita: tente me matar agora. Revolução Estelar. Aquele era o poder de Ares. O cavaleiro ataca com suas estrelas cadentes que acertam o alvo em cheio. Uma grande explosão acontece e Xion se pergunta: será que dessa vez eu ganhei? Porém, quando a poeira abaixa, ele se assusta com o que seus olhos veem. Lune não tinha sofrido nenhum arranhão e ele estava sentado em uma cadeira e ao lado dele estavam inúmeras prateleiras cheias de livros. Enquanto isso, o misterioso espectro segurava um livro em sua mão e dizia: mire mais aonde você quer bater, seu ataque foi todo nesses livros. Xion está surpreso e diz: não pode ser, esses livros são... E Lune completa: sim, estes são os livros que registram a história de todas as vidas da humanidade. Crimes, violência e tristeza, tudo isso é meu divertimento. E eu fui o escolhido para escrever tudo isso. A história humana, será que você se arrepende, Xion? Se você fosse comigo, você também teria sido abençoado com essa oportunidade, mas agora é tarde demais. Lune pega um livro e o abre, colocando sua mão sobre as páginas. Ele ativa sua habilidade, a reencarnação. Aquela luz atinge Xion, que estava assustado, e Lune explica: quem é atingido por esta técnica é atormentado pelos seus pecados sem perdão cometidos no passado. E depois de tudo isso, você morre envergonhado. As palavras escritas nas páginas do livro que detinha a história e os pecados de Xion começam a tomar conta de seu corpo. E o cavaleiro se pergunta: qual é meu crime? De repente somos levados às suas lembranças do passado. O jovem Xion estava em êxtase em meio às armaduras danificadas dos cavaleiros. Ele revivia as lembranças daquelas armaduras com seus antigos cavaleiros, as batalhas, os golpes, as técnicas e até mesmo os sentimentos. Em pensamento, Xion dizia: eu posso tocar as suas feridas que estão escritas nessas armaduras. Eu consigo ler a vida de todos os guerreiros que você matou no passado, e até mesmo a morte de todos os antigos cavaleiros daquelas armaduras. Quando eu treinava para ser capaz de reparar as armaduras, meus interesses mudaram um pouco, sem que eu percebesse. Xion sorria de uma forma insana, e enquanto tocava as armaduras, ele utilizava as ferramentas de repará-las. Xion dizia: esse pequeno prazer, recheado com um pouco de violência, esse é o meu playground. Eu posso jogar com essas armaduras como eu quiser, eu sou o príncipe deste pequeno país. Em frente a uma estátua de Buda, Xion se divertia revivendo as lembranças de cada armadura. O olhar e o sorriso de Xion beiravam a insanidade, quando de repente alguém chega naquele local. Era Lune, que usava um sobretudo e luvas pretas, e também carregava uma maleta. Ele então diz: eu entrei em silêncio, você parecia totalmente extasiado, deve ser bem divertido. E se você usasse todo esse seu talento natural para controlar a vida das pessoas? Xion olha para trás assustado e em pensamento dizia: desde quando esse cara está ali? Lune continua falando: não tenha medo, esse é um dos privilégios da elite da raça humana, nós somos iguais. Nesse momento Lune estende sua mão para Xion e ele diz: venha comigo, você terá a oportunidade de ver a vida de muitas pessoas. A história desses antigos guerreiros do passado já não são o suficiente para você. Eu te ofereço toda a história da raça humana. No futuro você será muito importante, Xion.
Você não quer controlar toda a história humana por toda a eternidade? Xion, ainda assustado, olha aquela mão que se estendeu em sua direção e então diz: a história humana para sempre? Xion esboçava um leve sorriso e Lune responde que sim, sem tempo para acabar. E com a mão trêmula, Xion se estende vagarosamente até a mão de Lune, porém quando ambas as mãos estavam prestes a se tocar, todas as armaduras ali presentes, mesmo danificadas, se manifestam. O cosmo daquelas constelações transbordavam e elas começavam a flutuar. Xion olha deslumbrado aquele acontecimento. Ele não entende o que acontece ali, mas Lune responde o que seria. Elas te amam muito, mesmo depois de destruídas. Por você elas se manifestam e pedem para você ficar também. O que vai fazer? Se você quiser ir comigo primeiro, tem que destruir todas elas completamente. Xion está surpreso com tais palavras, mas o jovem muviano, tomado por aquele desejo, o vício de querer mais daquela sensação, ele grita que não importa, e assim influenciado pelas palavras doces de Lune, Xion comete um grande crime. Ele golpeia as armaduras danificadas que estavam ali presentes. Em pensamento, o garoto dizia: eu olharei a vida de bem mais humanos, não somente dessas armaduras. Se eu for com ele, poderei fazer isso para sempre, para todo o sempre. Xion estava descontrolado. Lune, com um sorriso no rosto, observava aquele garoto golpeando as armaduras do exército de Athena. Porém, de repente, o martelo que Xion tinha em mãos é parado. Ele bate em uma armadura brilhante que não se quebra. Pelo contrário, ela nem sequer estava danificada. O adeus ao reparador de armaduras. O que estaria à frente daquele martelo que Xion empunhava? Xion e Lune ficam surpresos. O garoto então diz: o que? O que é esta armadura? Não tem nenhuma ferida, não é uma armadura daqui, não me atrapalhe. O descontrolado Xion iria atacar novamente aquela armadura que resistiu, porém como entrou em contato com ela, ele vê a sua história, antes mesmo que pudesse terminar a sua investida. No brilho da armadura ele vê um jovem muviano que a vestia e sorria, enquanto corria para algum lugar. Xion imagina quem seria aquele, parece que ele já o conhecia de algum lugar, ou ao menos o teria visto alguma vez. Quem será este jovem guerreiro? Será que ele é? Ele finalmente reconhece aquele cavaleiro, era Hakurei de Altar. Ele era o jovem que trajou aquela armadura na antiguidade e em suas lembranças, Xion viu ele correndo feliz em direção de seus amigos cavaleiros e de seu irmão Seiji de Câncer. Xion conhecia os cavaleiros ali presentes, que eram amigos de Hakurei. Eles trajavam as armaduras que estavam naquele local, onde Xion as usava para saciar seus desejos. Ele observa as batalhas onde Hakurei presenciou a morte de cada um de seus companheiros, e Xion enfim percebe. Aquela armadura é diferente com relação às outras que ele havia tocado até o momento. O sentimento que estava fluindo dela era quente. Não, na verdade seu coração que estava quente, como se fosse uma dor que começa a queimar. Xion toca a armadura de Altar e olha para baixo. Ele estava chorando. Aquela era a história mais triste vivida por ela. Lune então resolve intervir. Ele pega no ombro de Xion e fala: ei, não se entregue demais. Para se transformar em um administrador da história, essa empatia é inútil. Xion tremia e então encosta sua cabeça naquela brilhante armadura e diz: deixe-me pensar um pouco mais. Eu talvez precise continuar a vê-los. Lune fica decepcionado e então pergunta: você sabe qual é o maior dos pecados humanos? A indecisão. Naquele momento, Lune sem hesitação ataca. Dentro daquela mala havia o livro em que ele escrevia a história das pessoas e também seu chicote de Bauron que ele utiliza para ferir Xion. Sangrando e sem reação, o muviano cai no chão. E Lune fala: eu sou ocupado, não posso esperar uma pessoa sem perspectiva, pelo menos eu mesmo irei registrar a sua vida. Eu, Lune de Bauron, da estrela celeste da existência. Sendo assim, Lune dá as costas e vai embora daquele local, deixando Xion no chão para sangrar até a morte. O sangue do muviano se escorria até as armaduras danificadas. E voltando ao presente, em pensamento Ariano diz: eu entendo, esse é o meu pecado, destruir as armaduras e também ter destruído os corações dos guerreiros anteriores. Xion, que tinha seu corpo tomado por aquelas palavras escritas no livro, não conseguia se mover e se encontrava ao chão, enquanto Lune apenas observava sentado em sua cadeira. O espectro então fala: isso mesmo, essa ferida que eu coloquei em você é a prova de seu pecado. E eu me pergunto por que você pode vestir essa armadura tão tranquilamente. Não se mexa, até que o registro do seu pecado se torne letras, eu estou selando seus movimentos. E agora o chão do templo maléfico começa a se abrir novamente, enquanto Lune diz: caia em um inferno que lhe seja apropriado, Xion.
O imóvel Cavaleiro de Ouro caía por aquela fenda, porém de repente ele consegue superar a técnica de Lune, e o Cavaleiro se liberta segurando assim na beira do abismo. Lune fica espantado. Como assim? Como ele está se movendo? O corpo dele não deveria estar preso? Por que não tem letras somente nesse braço? As letras no braço direito de Xion somem, e sorrindo ele diz: Lune, certamente eu não posso apagar meu pecado, assim como a ferida que você fez no meu pescoço. E a armadura se desconecta de seu braço e assim Xion consegue subir à superfície. Uma cicatriz que estava naquele braço brilhava. Lune diz: essa ferida está repelindo as letras, o que isso significa? E o Ariano responde: essa é a ferida que foi confiada pelo meu mestre. Essa ferida no meu braço me fez renascer novamente naquele dia, pelo seu sangue quente que flui desde mais de 210 anos. Naquela vez Hakurei salva Xion com seu próprio sangue. O laço com seu mestre desperta. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, terceira temporada, aqui no canal Sempre Quis Saber. E antes de finalizar, quero mandar um super salve para o inscrito José Dirceu. Valeu, mano, por apoiar o canal. E quem quiser receber salve nos vídeos também, ganhar outras recompensas e, é claro, ajudar o canal Sempre Quis Saber a continuar, apoie o projeto no Padrim. O link explicando tudinho vai estar na descrição. No mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?